Ao vivo? Aos vivos e a cores, apostos, direto do Estúdio 2. Eu com a presença graciosa da tia Joyce aqui no Estúdio 2. Pra galera do segundaço, segundão de aço. Você do segundo de Pajeú do Piauí. Boa tarde, Pajeú. Muito axé, muita luz, muitas bênçãos. Alô, CJD, alô, Coronel José Dias, Piaguaí. Terrinha, terra boa, terra da Serra da Capivara, terra da cerâmica da Serra da Capivara, terra boa, viu? Terra da Barragem, terra da Barragem. Alô, Canavieira, alô, você que nos assiste pela plataforma, pelo YouTube, vai lá no YouTube fazer um comentário, mandar um ok, uma crítica, não estou entendendo e etc. Aqui nesse momento com a presença da tia Joyce, fazendo a interpretação na forma de Libras. Libras. De boa, seu Jorge, de boa, de boa. Galerinha, hoje a temática é Revolution François. Olha, Revolution François, Revolução Francesa, number 1. Revolução Francesa, parte 1. Então é porque vamos ter a parte 2, né? Vamos ter a parte 2. Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Vem cá, canetinha. Vem cá, minha filhotinha de mucura. São as revoluções burguesas, galerinha. Notadamente, nós já começamos com essa temática, porque nós já fizemos Revolução Industrial, Revoluções Inglesas, que a burguesia ascende ao poder na Inglaterra no século XVII. Agora, a revolução mais características desse mundo burguês que está em ascensão, do fim do absolutismo em La François, do fim do ancien regime, acaba o absolutismo, acabam os privilégios sociais, é La François. A Revolução Francesa, parte 1. Analisar os antecedentes da Revolução Francesa, esse F é maiúsculo, viu, velho? Da Revolução Francesa. Compreender o processo de radicalização. Aqui é o Robespierre, viu? É meu amigo, o Incorruptível. Como era o nome? O Incorruptível, Maximilien de Robespierre. E as rupturas ocorridas em relação ao antigo regime. Antigo regime, já vou lhe dizer que é o absolutismo monárquico e a sociedade de ordens, que havia sido ordenada por Deus. Oxe, tio, essa sociedade de ordens não vinha lá da Idade Média? Vinha sim. Ela vai manter uma característica, olha, os privilégios sociais da nobreza e do clero. A nobreza, conde, duque, barão, e o clero era católico, já vista que a La François era um país onde o rei era católico. Então a religião do rei era a religião dos súditos. Era absurdo. Mas nós vamos separar, porque vai nascer o Estado laico. E no Estado laico subentende-se que a religião ou a igreja não exerce uma ingerência, uma influência maior nas decisões políticas. Pelo menos é para ser assim, viu? Deixa eu passar aqui. Aí, viu lá da terrinha, viu? Viu lá da terrinha, rapaz. Terra boa, viu? Tá parecido eu aí, tia. Tia, eu tenho um chapéuzinho de couro. Eu vinha desse jeitinho aqui por muito tempo. Eu ministrei aula com chapéuzinho de couro. Aí foi o Júnior, da Seduc ali. O Júnior da noite. Espetaculoso aí, ó. Fez eu bonito, incrível, viu? Fez eu bonito, viu? Eu vou procurar meu... Esse chapéuzinho de couro aí que você tá vendo na tela, ele já tá muito velhinho. Agora eu chamo ele chapéu bosta de rolinha. Que ele tá todo enroladinho agora, viu? Tá todo enroladinho. Mas eu tenho mais 3 outros chapéus de couro. Liberté, égalité, fraternité. Olha aí, velho. Liberdade, igualdade,
fraternidade, liberdade, igualdade, fraternidade. Eu já vou lhe dizer como essas três palavrinhas, ainda hoje, veja que nós já estamos no século XXI, mas elas ainda são muito caras para muitos povos, que não vivem exatamente numa certa liberdade, que não vivem em uma sociedade onde exista equalité, igualdade, e onde não existe, ou pelo menos não se pratica o amor ao próximo, uma irmandade, uma fraternidade. Alô, senhora Sobreira, boa tarde. Gabriela Sobreira, de Boa na Lagoa. Estamos iniciando hoje, senhora Sobreira, a Revolução Francesa. Revolution François. Esse era o rei da França, Luís XVI. Ele era casado com a moça da Áustria. Essa moça bonita e austríaca era dos Habsburgos, da Casa da Áustria. Parente muito próxima, sabe de quem? Da nossa primeira imperatriz, Leopoldina. Papai. Os Habsburgos, a Casa da Áustria. Nessa imagem mostra um sans-culottes. O que é sans-culottes? Sem os calções. Sem os calções. Por quê? Porque a nobreza, os nobres usavam os calções até mais ou menos a metade da perna. Olha aquilo aí, ó. Olha aí, ó. E os pobres? Os pobres não tinham como comprar isso, então usavam uma espécie de calça comprida, todas as bichinhas esfarrapadas, dos panos velhos, das garras velhas. O meu amigo Levis, norte-americano, Joe Levis é seu Jorge. Da marca de Levis, como é o nome dele? John Lee Levis. Vê bem o nome dele, porque é o norte-americano que pegou a lona e passou a fazer calça comprida dela para os trabalhadores, principalmente os peões, né? Os vaqueiros, o caba do cotidiano. Era uma calça mais resistente, mais dura, feita para peão. Hoje é cara, hoje a calça da Levis é cara, viu? Eita, pai. Eu estou colocando aqui, olha, um representante da igreja, em nome de Pátria e de Filho e Espírito Santo. Amém. E tá um caba da nobreza, olha, o caba da nobreza, ó. O caba da nobreza tá armado, só quem tinha o direito de portar armas eram os cidadãos com privilégios, os nobres. Só o nobre podia portar armas. E com as roupas rasgadas, esfarrapadas, tá o terceiro estado. É o peão. Peão é peão, velho, peão. Coitado do peão. Nem aquilo que ele produzia, ele comia, olha. Os nobres preferiam que os perdizes comessem aquele fruto do trabalho do camponês. Tio, por que o camponês não caçava esses perdizes? Não caçava esses coelhos, esses animais e comiam ele? Porque a caça era esporte e privilégio dos nobres. Os peão não podia fazer. Pai, nós vamos acabar com isso. Aqui é o Palácio de Versalhes. Aqui é o Palácio de Versalhes. Ficava a 30 quilômetros do centro de Paris. Era onde ficava a corte. Aí tinha 6.000 quartos. Aí tinha quarto, tia. Aí tinha quarto. Aí cabiam 6.000 cortesãos, comendo aquelas comidas francesas. Quase sempre tem um nome chique, parece que são muito gostosas. Soufflé, pâté, me diz outra. Escargot, diz outra. Strogonoff. Eles comiam aquelas comidas chiques, que tem um nome difícil e que parecem sempre gostosas. Eu prefiro o cuscuz com ovo. Que dá sustância. Aqui é a bandeira francesa, a bandeira tricolor, vai ser a bandeira das revoluções, a guilhotina. Olha o barrete frígio, olha, esse símbolo aqui era utilizado, sabe por quem?
pelos cabas lá na época da Roma Antiga, que vinham da região da Frígia, chama barrete frígio. Eles simbolizavam, sabe o quê? A liberdade, a liberté. Só que ele é vermelhinho, esse gorro aí dos Smurfs, olha. O dos Smurfs era azul, né? Eu acho, era branco. Ei, é esse mesmo aqui, ó. Essa nossa imagem da República. Mostra o grande aí, seu Jorge. Eu peguei R$10 aqui na minha carteira. Mostra o grande aí, seu Jorge. Essa imagem da República. Aqui, ó. A nossa República, essa imagem da República, se espelha na República Francesa. E ela tem lá em cima, na cabeça dela, o barrete frígio, ó. Quando você pegar uma cédula de real, você vai ver que a nossa República é uma mulher, viu? Não é um homem, não, é uma mulher. A nossa República usa um gorrozinho, né? Vamos dizer assim, que é um gorrozinho, só que não dá para ser colorido aqui, ó. Mas originalmente era. Originalmente era. De boa? Obrigado, seu Jorge. Obrigado, seu Jorge. Eita, R$1. Coloquei aqui o rei sendo guilhotinado, ó. Meu Deus, o dos céus. O rei vai ser guilhotinado, rapaz. Vai cair os Bourbon, olha aí o símbolo da monarquia francesa, com a flor de lis. E os trabalhadores, os camponeses vão se libertar dos grilhões. Então, a gente vai dar início hoje nessa temática, não vamos concluir, porque é uma temática longa, e na próxima semana a gente conclui. Deixa eu ver, alô tia Marilene, Marlene, alô Coronel José Dias, boa tarde para CJD. Pajeú do Piauí, boa tarde Pajeú. Pimenteiras, saudosos índios Pimenteiras, viu? Alô Ribeiro Gonçalves, bom dia, boa tarde Ribeiro, terra boa, viu? Meu irmão trabalha lá em Ribeiro. Alô Uruçuí, que é pertinho de Ribeiro, né? 100 quilômetros, 100 quilômetros. Vamos passar? Opa. Aê. Olha a liberdade guiando o povo, essa tela do Delacroix. Ei, essa moça aqui representa uma cidadã, não é súdito. Súdito tem apenas deveres. Cidadãos têm direitos. Essa moça é o símbolo da Revolução Francesa. E essa moça está na Estátua da Liberdade. É essa mesma bem aí. Mariane. Maria Ana. Mariane. Maria Ana. Maria, mãe de Jesus, e Ana, um nome muito comum na França. Anne, né? Mariane. E essa mesma imagem da Mariane está na nossa cédula. É a imagem nossa da República é da Mariane. Professor, mas nessa cédula de real que você mostrou neste instante, a nossa tá mais fortinha, eu sei disso. No real, os caras fizeram uma república mais fortinha, viu? Mais fortinha. Aqui vem o lema da Revolução Francesa, ó. Liberté, égalité, fraternité. Liberdade. Como essa palavra ainda é muito cara para muitas pessoas. Igualdade. Como isso ainda está muito distante em muitas regiões do mundo, sabia, galerinha? E fraternité. Fraternidade. Olha um país como o nosso, que tem muitas pessoas passando por necessidades, no plural. O que precisava mais era de certa fraternidade do povo, né? Da sociedade. Vou passar a imagem. Nós estamos numa era das revolutions. Vamos derrubar a monarquia, decapitar o rei. Isso foi no século XVIII, a Revolução Francesa. Vamos espalhar o amor livre? Ah, a revolução dos jovens no século XX. A revolução feminista. Os hippies, os jovens, a imaginação no poder. É proibido proibir os jovens. E uma primeira revolução do século XXI. Foi uma revolução feita onde? Olha aí, olha. Nas redes sociais, velho. Os jovens passaram pelas redes sociais a defender a liberdade na Líbia contra o regime
dos Gadafis, que eram regimes autoritários. Tá vendo aí que nós tivemos várias revoluções ao longo do tempo? Massa, não é não, galera? Massa. Eu vou passar. Ó. Primeiro eu quero que você recorde que nós estamos numa mutação. Mutação social. Mutação social. A crise do feudalismo e a passagem da Idade Média para a moderna foi marcada pelo surgimento e consolidação de um grupo social novinho da bodega. Burguesia, burguesinha, burguesinha. Só o filé da burguesia. Portanto, além do clero, além da nobreza e dos camponeses, agora nós tínhamos quem? A burguesia, que é uma classe social ainda hoje ligada à atividade artesanal, ao comércio e às atividades bancárias. Ainda hoje, artesanato, comércio, banco. A presença da classe burguesa vai alterar aquela estrutura que vinha da Idade Média. E, aqui está a chave, ó. E não demorou para que esse novo grupo social dissesse: eu quero um lugar ao sol. De novo, eu quero um lugar ao sol. Não demorou para que essa classe chamada burguesia dissesse: eu quero ser visto, notado, eu quero a minha importância. Ah, papai. Está aí um mundo em transformação e a França não vai ser diferente e vai ver esse turbilhão chegando lá. Então vamos começar, né? Vamos começar. Eu primeiro estou colocando os antecedentes. A sociedade era uma sociedade com características feudais. Então, se era uma sociedade com características feudais, você vai dizer uma sociedade de ordens, porque foi ordenada por Deus. É uma sociedade estamental, porque existem estamentos. Estamental, que era dividida em estados. O primeiro estado, o segundo estado e, claro, o terceiro estado. E a posição do indivíduo nesses estados era do berço, era do nascimento. Então, praticamente vai ser uma sociedade imóvel, porque a posição do indivíduo já vinha desde tenra idade. Não era o caba ter ganho muito real, que já era bem quisto ou bem visto. 2. Quem gozava de privilégios e tinha uma vida boa era os membros da igreja, o alto clero, e da nobreza. Tio, quem é nobreza? Aqueles caras que traziam os títulos desde a Idade Média, era passar de pai para filho. Conde, barão, visconde, marquês, duque. Ah, o cabo é duque, viu, meu amigo? Eles não pagavam impostos, eu tenho que lembrar disso. Eles eram isentos de pagar impostos e ainda recebia gordas receitas, gorjetas do governo. Assim é bom demais, meu amigo. Como é que eu não vou apoiar o rei desse jeito, ó? Se eu não pago imposto para o rei, e se eu recebo ainda do rei umas pensões, ora, velho, para mim vai ser só o milho. Eu quero continuar gozando desses privilégios, viu, velho? E a França era uma monarquia absolutista. Notadamente, na semana passada nós vimos as revoluções inglesas, quando a Inglaterra deixou de ser absolutista e o rei passou a ter o seu poder limitado pelo parlamento. Lembra assim? Mas a França era o rei sustentado com o apoio da nobreza e do clero. Os padres da igreja diziam que o rei era de origem divina. E se você fosse contra o rei, era como você ir contra Deus. Ixi, Maria! A questão religiosa era muito forte, né? A religião do rei era obrigatoriamente a religião dos súditos, então não havia liberdade religiosa. E por último, a França vai estar numa crise econômica braba.
Basicamente porque a França vai se envolver em alguns conflitos, em algumas guerras, e às vezes as guerras não trazem os louros esperados, não trazem os dividendos. E às vezes se torna mais gasto do que lucro. Começou lá no Luís XIV, aquele que construiu o Palácio de Versalhes. Eu vou puxar a setazinha, porque nós estamos no absolutismo. E o rei francês mais clássico do absolutismo foi o Luís XIV. Deixa eu botar a frase dele aqui, ó. Eu quero que alguém pesquise o significado dessa frase. L'état s'estimoa. Ah, papai. E aí vai explodir a crise no meu amigo Luís XVI. E nós vamos ver que a Revolução Francesa vai derrubar esse Luís XVI. Deixa eu ver aqui, estamos ao vivo com Uruçuí, Dois Polos, com Santa Luz, Ribeiro, Pimenteiras, Pajeú, olá Pajeú, Terra Boa, Coronel, alô galera de Coronel José Dias, alô você de Pimenteiras, alô Gleucimária Rocha, Gleucimária Rocha. Seu Jorge, deixa aí na tela R$1, por favor, em italiano. Ao vivo, ao vivo. Vamos lá, vamos lá. Olha, eu gosto desse slide, eu demoro muito para elaborar ele, demorei muito. Mas ele é, vamos dizer assim, ele é direto e explicativo sobre os vários fatores que vão resultar na chamada Revolução Francesa. Já vou lhe dizer que a Revolução Francesa vai derrubar o rei absolutista. Não só derrubar, o rei vai ser executado, vai ser guilhotinado, mas vai ser com a França acabando o absolutismo, que é a mega concentração de poderes nas mãos do rei. Mas antes, olha, eu já coloquei, havia a propagação das ideias iluministas, que nós já estudamos elas, e elas criticavam sobremaneira o absolutismo, ou propunha limitar o poder do rei. Quando você vê o Montesquieu, a ideia da tripartição do poder é basicamente limitar o poder do Rex. 2. As ideias iluministas burguesas, eu vou botar bem aqui, ó, burguesas também, burguesas, e da maçonaria, opa, não menos burguesa, criticava os privilégios da nobreza e do clero. Normal, velho. É dos iluministas que começa a ideia que nós todos somos iguais perante a lei, viu? Todos nós somos iguais perante a lei. E claro, a burguesia lá embaixo sonhava ascender ao poder. Olha aqui a burguesia, vou botar um cifrão, ó. Vou botar um cifrão de burguesia, ó. Ah, papai, real, din-din, faz-me rir, dólar. Outro sinônimo aí de dinheiro, tia. Money, e outro. Bulufa, né, não? A burguesia tinha uma ambição de chegar ao poder. Mas ela não quer mais pagar novos impostos, velho. Quando o rei estiver numa crise econômica que for proposta a ele,
Ei, vamos cobrar imposto do clero e da nobreza? É claro que o clero e a nobreza vão dizer, não, ora, eu gozei desse privilégio a vida toda, agora eu vou pagar por quê? Tu é doido, eu te dou um fatality. Igualmente, a possibilidade de cobrar mais impostos da burguesia. Era injusto, era ilógico. Aí, a França se envolveu em duas guerras. A Guerra dos 7 Anos contra a Inglaterra e a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Ah, tá aqui, ó. A Guerra da Independência dos Estados Unidos. E essas duas guerras provocaram uma crise econômica, ó, derrota. Crise financeira, ó, derrota. Galerinha, se a economia vai bem, a avaliação do governo é que o governo vai bem. Se a economia vai mal, a culpa é do governo, a culpa é do governo. Tem esse discurso? Ainda tem. Se a economia vai bem, geralmente não existe muita munição para você atacar o governo. Mas se a economia vai mal, ah, meu parente. Então eu estou colocando que para o povo, o culpado pelo sofrimento, pela fome, pela inflação, pela carência, era o governo, era o rei. Alguém viu a frase lá, l'état c'est moi? Alguém viu a frase? L'état c'est moi? Eu vou aumentar ainda os problemas, olha. Nós tivemos colheitas ruins na França nas colheitas de 87 a 89. Rapaz, parece que quando os problemas vêm de com força, vem tudo de uma vez. É, meu amigo, se faltava alimentos, se diminuiu a produção, ocorreu a inflação. Quem é que sofre? O povo, o camponês, fome, torando-me seco. Negócio não estava bom não, viu? Então eu estou fazendo só o cenário generalizado aí, só um geralzão, sobre os antecedentes da Revolução Francesa. Seu Jorge, deixa em 1 minuto ou 2, por favor. Beleza, seu Jorge, beleza, mestre autoridade. Visto isso, galerinha, vamos dar início, né? Vamos dar início. A França às vésperas da Revolução. Então você já viu que havia uma concentração de privilégios
da nobreza e do clero e uma exclusão política e social da burguesia. Então a burguesia quer o quê, ó? Ela tem ambições. A burguesia, eu vou botar bem aqui, os comerciantes, os banqueiros, os industriais, eles estão de olho. Ah, papai, eles estão de olho, viu, velho? Estão de olho. Uma pobreza generalizada, lembrar que naquela situação de fome, de carestia dos produtos, um grupo de camponeses e trabalhadores de Paris foram até o Palácio de Versalhes pedir pão ao rei e à rainha. E um funcionário da rainha disse: Mas Maria Antonieta, não há pão, não há pão, não há trigo, não há pão. Ó, pois se não tem pão, que comam brioches. Ah, brioches era um bolinho mais caro, velho. Eita, brioches era caro, era chique, era dos ricos. A pobreza generalizada e a própria rainha não tinha conhecimento ou consciência da situação dos pobres. A crise agrícola e industrial, a França não acompanhava a Inglaterra no desenvolvimento industrial, nós já vimos isso quando estudamos a Revolução Industrial, e o rei gastava de verdade, porque quando você faz um investimento em algo que tem um retorno, isso não é visto como um gasto, mas aqui é, ó, gasto com a corte. Meu amigo, gasto com guerras. Aí nada volta. Na dica de nada volta, viu? Alô, Jailton de Oliveira Leite. Boa tarde, meu amigo Jailton Leite, meu amigo de Oliveira. Vou aumentar aí, olha. O governo gastava mais do que arrecadava. Então você vai dizer que há um déficit do governo. Tio, como é que o governo gasta mais do que arrecada? Ora, ou existe uma forma de você tentar cobrir, vamos dizer assim, esse buraco, que é emitindo papel moeda. Então o dinheiro se desvaloriza, emitindo papel moeda, ou pegando dinheiro emprestado com os banqueiros. Pode ocorrer os dois, viu? Para poder cobrir o déficit no orçamento, já que o governo arrecada menos do que está gastando, ou o governo vai emitir novos dinheiros, fazer papel moeda, ou então o governo vai pegar dinheiro emprestado, né? Ou então criar novos impostos. Geralmente a solução para quando o governo quer arrecadar é criar novos impostos. Olha aí, ó. Tentativa de reforma fiscal. Vou botar bem aqui, ó. O rei tentou cobrar impostos dos que não pagavam. E quem não pagava era a nobreza e o clero. Ah, papai, eles não vão aceitar, não. Eu já vou lhe dizer, meu amigo Jailton, eles não vão aceitar. De forma nenhuma, velho. Meu amigo, eu estou balangando na rede numa boa, numa nice, há 500, 600 anos. Esse reizinho acha que vai cobrar impostos de mim? Nunca, né, velho? Olha aí, ó. Vai haver uma reação negativa da nobreza para a cobrança de impostos. É chamada na história francesa de os notáveis se revoltam contra o rei. E colocaram o rei na parede. Disseram assim, ó. Boa tarde, Baixa Grande do Ribeiro. Alô, Pimenteiras. Alô, Ribeiro Gonçalves. Santa Luz. Uruçuí do Piaguaí. A nobreza e o clero, quando o rei ameaçou cobrar impostos dele, a nobreza e o clero disseram: rapaz, vamos fazer assim. Vamos reunir os estados gerais da França, porque tem mais de 200 anos que eles não são reunidos. Vamos reunir os representantes da nobreza, do clero e do terceiro estado.
E vamos ver o que é que eles dizem. Eles botaram o rei na parede. Isso não vai ser legal. Isso não vai ser legal. Isso foi em 1787. Daqui 2 anos começa a Revolução Francesa. Então havia uma indignação. Havia uma indignação geral, que todo mundo via os problemas da França e imputava. E jogava a culpa a quem? Ao rei. Havia toda uma indignação, olha aí, ó. Era um descontentamento amplo, era um mal-estar da sociedade francesa. Era um mal-estar da sociedade francesa com quem? Com a coroa de La François. Beleza, beleza, beleza. Seu Jorginho, meu lindo. Seu Jorginho, meu gato, meu fofo, delícia. Deixa R$ 1 aí na tela para nós, espero favor em italiano. Aos vivos! Aos vivos, seu Jorge, aos vivos. E a cores, e se mexendo, viu? Vou passar, ó. Olha a negativa da nobreza e do clero. Os caras saem de fininho, ó. Os caras saem de fininha, que é o representante da igreja, do clero. Ó o saco cheio de dinheiro, né? Ah, papai. Mas o mais cheio tá de quem, ó? 2 saquinhos, ó. Da nobreza. Eita, rapaz, eles foram até o rei. Eles foram até o rei. O rei foi até eles. Ei, eu preciso de parte dos recursos de vocês para poder cobrir o déficit público. Veja que os nossos cofres estão vazios. Veja que o Estado precisa de real. O nobre vai se negar. O padre vai se negar. Mas o ministro do rei está dizendo, se você não receber, nós vamos fazer o quê? Eita peleja, velho. Eita peleja, deu para ver? Tio, dá então para cobrar mais impostos do povo, da burguesia. Galerinha, não dá mais, porque já havia chegado a um limite. A um limite tal. Eu adoro essa charge, viu? Lá déficit, o déficit fiscal. O rei está mostrando os cofres públicos vazios e o ministro dizendo, e agora? E agora? Que faço eu da vida sem você? Eita peleja, vamos passar. Ó. O rei é esse cara aqui, ó. O rei é esse cara aqui, ó. O nome é Luís XVI, viu? Luís XVI, o xizinho veio antes. Era um rei fraco, incapaz de tomar importantes decisões, manobrado e muito influenciado por sua esposa, que era austríaca, Marie Antonieta. Ei, por acaso a Áustria era inimiga da França. Oxi, se a Áustria era inimiga da França, por que é que o rei francês vai se casar com a herdeira do trono austríaco? Era uma tentativa de aproximar os dois países, viu? E é porque no piauiês eram 2 países absolutistas. O rei colocava os interesses pessoais
acima dos interesses do Estado. Eu vou puxar a setinha, ó. E eu vou botar a frase, ó. A frase. Aqui está em francês, viu? Eu queria que alguém traduzisse isso aqui para mim. Alguém pode fazer a tradução dessa frase para mim, povo? Alô, Uruçuí. Alô, Ribeiro. Alguém pode fazer essa tradução dessa frase em François para o piauiês? Seu Jorge, atualiza bem aqui o chat aqui das mensagens, por favor. O outro. Isso. Isso. Obrigado, seu Jorge. Vamos esperar, ver se alguém manda mensagem para nós, né? L'état s'estimoa. O que é que significa, será? Não fique triste, não. Você... ninguém pesquisou ali não, seu Jorge. Eu vou passar para frente, que é a segunda vez que eu boto ela aí. É a segunda vez que eu boto. Eu vou deixar ela em stand-by, viu? O rei é Luís XVI, viu? Esse cara aí, gostoso, viu? Esse cara aí, gostoso. Tudo bem? Vou passar a imagem. Aí é o Palácio de Versalhes. Quem construiu não foi esse rei aí, viu? Foi o 14. Foi o Luís XIV. Tudo bem? Aí é o Palácio de Versalhes. Aí acomodava confortavelmente 6.000 nobres. Eu falei 6.000 quartos, foi? Tá errado, é 6.000 nobres. 300 quartos, meio mundo de banheiros, etc. Salões, festas, estrogonofes, como disse a tia agora há pouco, estrogonofe, as comidas francesas, o bobo da corte, todo mundo vivendo aí. Uhul! Quem é que não queria uma vida boa dessa, velho? O Estado produzindo e uma minoria usufruindo. Uma minoria balangando na rede. Uhul! Balangando na rede. Hoje é um museu, né? Quem é essa minoria? Essa minoria são esses caras aí, ó. A minoria é esses caras aí, ó. E esses caras, a nobreza, os nobres e o clero. Você já viu quem é a nobreza, né? Conde, duque, marquês. Eles são incríveis. 3% da população francesa. 3%, velho. 3. Olha, eles gozam de privilégios. Numa boa, numa nice. Tem muitas terras, direitos, pensão do governo. Ah, sim, é bom. Não pagam impostos, são isentos de impostos. Recebem pensões e rendas do governo. Estão fazendo parte da corte em torno do rei. Não tem como você não olhar para a nobreza e para o clero e não perceber que eles vão dizer: reizinho, eu te I love you, viu? Reizinho, eu te I love you. Não tem como, galerinha. Ok? Ah, já tô recebendo respostas. Oi. Deixa eu ver ali. Deixa eu botar o óculos de novo, viu? Tio, foi meu amigo Adilson. Tio, quer dizer, o Estado sou eu. O Estado sou eu, viu? É 7 moa. Moa, é porque eu não sei em francês. Obrigado, meu amigo Adilson, viu? Obrigado, meu amigo Adilson. Eu tenho um aluno aqui na escola, aqui na capital, que eu falo de vez em quando os François. E ela, um dia desse, chegou para mim: professor, eu estava num grupo desses de rede social e tem umas 2 colegas francesas. E eu fui repetir o François, me referindo a elas, as François do grupo. Elas fizeram foi rir de mim, professor, porque François não está correto. Eu também sei. Eu aprendi errado na escola, eu também sei, viu? Foi com o professor de história.
Eita, rapaz, os François. Aí é 3% da população, galerinha. Eles têm direitos, têm receitas, não pagam impostos, vivem numa nice, numa boa, balangando na rede. E o restante? Ora, o restante é o restante, velho. É o terceiro estado. É o restante. Aqui, tora me seco, olha. Olha aí, ó. 97% dos franceses era o terceiro estado, era o povo. É a burguesia, camponês, o servo, o artesão. Esses daí é o povo da França. É o povo francês. Que eu botei assim, olha. Eles são obrigados a cumprir com as obrigações, lembrar que ainda havia corvéia, terceiro estado. Ainda havia corvéia, banalidades. Os servos tinham que prestar serviços aos nobres, eram as obrigações que vinham desde a Idade Média. E os impostos, notadamente quase tudo que se produz, o governo cobra também os impostos. Sustentar o Estado, prestar o serviço militar, pagar impostos e trabalhar. É a pior parte, velho. Boa é ficar lá em cima, só comendo os canapés. Só comendo os canapés. Só comendo os canapés. Então, eu estou colocando para você como é que estava dividida a sociedade francesa bem no momento da Revolução. É um cenário onde você tem um grupo muito privilegiado e uma massa gigantesca, heterogênea, né? Porque você tem vários grupos sociais ali dentro do terceiro estado. Tem ricos burgueses e tem servos, peão. Mas, no geral, todos pagam impostos. Perfeito? Seu Jorge, deixa um realzinho na tela aí ligeirinho para botar um real de água aqui nesse copo. Francesa, às vésperas da Revolução. O clero, membro da igreja, primeiro estado. A nobreza, segundo estado. Lembro que só os nobres tinham o direito de portar armas. Era um privilégio especial da nobreza, que somente eles tinham o privilégio de portar armas. Os cidadãos comuns não tinham. E lá está o terceiro estado, ó. Ele está sendo literalmente esmagado pelos olha aí, trabalho, pelos impostos e pela corvéia. Era um peso sobre o terceiro estado. O que é o terceiro estado? Aqui é o Abadicias, viu, galerinha? É um padre francês esclarecido dos problemas que estava havendo no país. Tio, mas ele é padre. Ele era um padre iluminista, viu? Ele era um padre que tinha bebido nas ideias ilustradas. Ele era cônscio dos problemas da França. O que é o terceiro estado?
tudo. É tudo. É quem trabalha, é quem produz, é quem serve o exército. É tudo. O que é que ele tem sido até agora na ordem política? Nadex. 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 E o que é que ele quer? Ser alguma coisa, viu? Ele quer o quê? Ser alguma coisa. Rapaz, como o Abadicias era... Ele tinha uma leitura de mundo, olha. O que é o terceiro estado, galerinha? Ele é tudo. É quem produz, é quem trabalha, é quem paga imposto. O que é que ele era na França? Nadex. Nadex. O que é que ele pretende? Ser alguma coisa. Ser alguma coisa. Perfeito, não é não? Perfeito. Vou passar a imagem. Esse é um sans-culotte. Esse é um trabalhador parisiense. Veja que ele já está com a arma na mão. Ih, rapaz, olha o problema. Esse do lado são os nobres. Representa a nobreza. Dá para você ver pela vestimenta, pelos cacheados do cabelo aí, como é que chama? Corte do cabelo, as perucas, os chapéus, os vestidos com espartilho, olha. Tinha isso daí tudo, né? Cheio de anáguas e tal, cheio de babados, coisa fina, velho, coisa fina. Nobres, vocês são o flagelo da sociedade. Como sois também o inimigo do país, vocês são inimigo da pátria. Vossos exemplos e a vossa moral levaram os costumes a um grau de corrupção nunca antes atingido. Você vive em comida boa, festa, privilégios, consumindo muitas receitas. Para satisfazer as vossas paixões, não vossas paixões, mas vossas fantasias, vocês transgrediram ao ponto de vos permitir comportamentos cujo preço é o quê? É a morte. Rapaz, é um discurso de um sans-culotte, de um trabalhador urbano de Paris que está dizendo: o mal da França não somos nós trabalhadores, são os nobres. São vocês que abocanham quase tudo que a gente produz em riqueza para a nação. Deu para ver o clima revolucionário? Havia uma grande insatisfação generalizada em La François. Você deve esperar que esse jogo acabe em breve. Essa frase bem aqui, ó. Você deve esperar que esse jogo acabe em breve. Que jogo? Essa charge demonstra um padre e um nobre montados nas costas de um camponês. Coitadinho. Tratava-se de uma sátira da estrutura da sociedade francesa, da situação de privilégio da nobreza e do clero, sustentados pelos trabalhadores. O título da charge sugere que essa situação de exploração está prestes a acabar. Você deve esperar que essa brincadeira acabe em breve. Eita, rapaz. Deu para ver o cenário? É um cenário revolucionário. Falta começar, falta o estopim, ó. Falta o estopim, galerinha. Vou acelerar. Nesse cenário, vamos dizer assim, a nobreza e o clero, quando disseram para o rei: ei, rei, convoca a Assembleia dos Estados Gerais, representantes do primeiro, do segundo e do terceiro estado. Eles estavam botando o rei na parede para dizer que a nobreza e o clero eram fortes. Será que eles queriam limitar o poder do rei em o rei querer estabelecer novos impostos? Eita, rapaz. Quando foi feita a convocação da Assembleia dos Estados Gerais, nós vamos reunir, nós vamos votar. Deixa eu botar na votação. Votação. Olha aí, ó. Votação aqui, ó. Votação. Foram eleitos deputados do primeiro estado, 291 deputados. Tiveram direito de eleger o segundo estado, a nobreza, 270 deputados. E do terceiro estado, o voto era censitário, viu? O voto era censitário, galerinha. Censitário quer dizer, vai ter direito de votar quem tem uma renda mínima. Melhor explicando, quem tem uma renda mínima. Perfeito? Aí eu coloquei, ó,
Do terceiro estado, que é o povo, 578 deputados. Mas eu já vou lhe dizer que um pequeno grupo de deputados do clero iria migrar para cá e um pequeno grupo de nobres mais esclarecidos também iria migrar para cá. Ih, rapaz, era. Mas naquela época, tradicionalmente na França, se votava por estado. Um estado vota, é um voto. O outro estado vota, é outro voto. E outro estado vota, é outro voto. Seriam 3 votos. Notadamente, a pergunta era simples. Nós vamos cobrar, o Estado francês vai dar o direito de cobrar impostos do clero e da nobreza? Não precisa nem dizer que seria não. 2-1 no não. Porque o terceiro estado iria dar positivo, mas a nobreza e o clero iriam negar. Era 2-1. 2-1. Notadamente, o rei não ia poder cobrar impostos à nobreza e do clero. Os estados, a Assembleia dos Estados Gerais, feita para consultar, ia determinar isso. Mas vai sair de controle. Ixi, nossa, vai sair de controle. Vou voltar lá. Assim, ó, tá aqui o rei. O rei foi lá para a Assembleia, reuniu os nobres, lá no Salão Grande, no Palácio de Versalhes. O clero de um lado, a nobreza do outro, e o terceiro listado lá mais longe do rei, mas ao fundo, claro. À direita do rei o clero, à esquerda do rei o nobre, e o terceiro estado mais longe, né? Mais longe. Nós estamos encerrando, né, seu Jorge? A primeira parte da aula. A gente vai para aqueles 3 minutinhos, a gente volta já.